Olá a todos e todas, eu sou o Michel e esse é o segundo episódio aqui do canal, onde eu me proponho junto a vocês ouvir e conversar sobre algum disco, sobre algum EP, sobre alguma música, independente da época ou estilo que ela foi lançada. Eu quero agradecer já no começo do vídeo todo mundo que assistiu o primeiro, que foi o piloto, né? Que foi o Linguagem, do E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante. Agradecer todo mundo que veio trocar uma ideia comigo em diferentes canais, né? Veio dar uma força, deixou recomendações e dizer que se isso está continuando é por causa de vocês, por causa da força e do carinho que eu recebi, das recomendações, né? Do incentivo, porque aquilo foi um teste para ver o que seria e como eu fiquei muito feliz fazendo e me possibilitou ter conversas com outras pessoas, trocar ideias sobre músicas, discos e que as pessoas também vieram até mim trocar essa ideia, eu não vejo por que não continuar, né? Se é algo que está sendo tão legal, me fazendo bem e está me possibilitando trocar ideias com as pessoas, eu só vejo coisas positivas sobre isso. Então fica aqui o meu muito obrigado e tenho certeza que se isso está continuando é por causa da força, do carinho e do incentivo de vocês. No vídeo de hoje eu trago a música nova, recém-lançada, de uma das minhas bandas favoritas da vida, o Sunny Day Real Estate. Uma longa, curta história. O Sunny Day Real Estate é uma banda de Seattle. Eles começam ali por 92 mais ou menos as atividades e em 1994 eles lançam o disco Diary. Eles lançam pelo selo da Sub Pop e na época eles foram muito bem falados assim pela crítica, pelo público, né? Era uma coisa um pouco diferente assim do que talvez estivesse esperando de Seattle por causa do grunge que estava, né, no começo dos anos 90 ali, muito em alta. E ainda é uma coisa, o som é uma coisa diferente, trazia uma abordagem diferente, né? Ainda assim que bem visceral, muito cru nesse disco, é a visão que eu tenho assim de uma coisa muito rasgada, distorcida, crua, né? Mas que passa muito bem toda a carga e peso emocional que esse disco tem. Eu acredito que por ser uma banda de Seattle, talvez se esperasse uma coisa muito direta e ligada ao grunge, e não que não tenha influência ou que não tenha alguma ligação, afinal, o lugar que a gente vive, o que nos cerca, o que a gente olha todos os dias, eu acho que reflete diretamente, de alguma forma, na arte que a gente produz. É importante também dizer que por conta desse disco, o Sunny Day Real Estate é considerado uma das bandas principais da segunda onda do emo, junto aí com The Promise Ring, Braid, Mineral, The Get Up Kids, Texas is the Reason e as coisas dos irmãos Kinsella, como o Cap'n Jazz, o Joan of Arc e o American Football. Em 2024, o Diary completa 30 anos de lançamento pela Sub Pop, e para comemorar essa data, a banda fez alguns anúncios. O primeiro deles é uma turnê extensa pelos Estados Unidos que ocorre ali de março, eu acredito, até quase fim do ano, outubro, novembro. O segundo é que eles regravaram o Diary todo ao vivo num estúdio chamado London Bridge, e esse disco sai ali em maio, acredito que dia 5 de maio, por ali. E o terceiro, que é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo agora, na verdade, é que junto ao relançamento do Diary, desse Diary ao vivo, né, eles lançaram ontem uma nova música. Essa é a primeira música inédita que o Sunny Day lança desde 2013, quando eles se reuniram pela primeira vez para fazer alguns shows, tocaram no Coachella, e nisso eles lançaram uma música chamada Lipton Witch, que seria de um possível álbum inédito que nunca saiu, né? Eles acabaram não se fechando muito das ideias assim um com os outros e abandonaram o projeto assim. Essa música nova recém-lançada se chama Novum Vetus e segundo o que a banda nos informou pelo Instagram deles, é uma música que estava sendo trabalhada lá em 1998, quando a banda estava gravando o terceiro disco deles e que pra mim pessoalmente é o melhor trabalho deles, que é o How It Feels to Be Something On. Esse disco pra mim é da melhor época da banda, que tem o melhor material deles, a época que eu mais gosto, que é a época do How It Feels e também depois do álbum seguinte, que é o último,
que é o The Rising Tide, que é ali de 2000. São discos que são bem mais pops, assim, tem um apelo diferente, o Jeremy Enick canta diferente, as melodias são diferentes, tem um pouco mais de limpeza nas gravações, não é algo tão cru, mas ainda assim tem o seu aspecto de ser uma música muito direta, né? Apesar de ser às vezes uma música que seja mais lenta, mais para trás, que seja assim umas coisas mais bonitas até, menos rasgadas do que o Diary, por exemplo, ainda não deixou de ter aquela essência deles de algo bem direto assim e certeiro. Eu acho que o Sunny Day tem essa coisa muito do visceral, do certeiro, independente se é da época pop, da época mais cruzona, mais brutal assim do Diary. Eu acho que eles sempre acertaram nisso. Eu ainda não ouvi essa música, eu deixei pra ouvir em vídeo, mas pelas informações que eu tenho, eu tô esperando ouvir algo total na onda do How It Feels, né? Algo mais pop, algo mais lento, né? Com aquela sonoridade de anos 90, assim, aquela bateria com punch, com uma sala, talvez, grande, assim, né? A linha de baixo super marcada. Enfim, vamos ver o que a gente encontra pelo caminho. Vamos dar o play, chegou a hora. Essa é a Novum Vetus, nova música inédita do Sunny Day Real Estate. Eu adoro a voz do Jeremy Enick, cara. A voz dele é algo que, sei lá, me pega muito, assim. Me pega muito essa coisa, às vezes, que ele vai pra um falseteado, muitas vezes. Tem alguma emoção ali, alguma coisa que me comove, assim. Eu sempre sou pego pela voz dele. Em diferentes épocas, assim, até no Diary, né? Aquela coisa mais desesperada, rasgada, tumultuada, assim. Até coisas mais do fim da discografia deles, né? Do How It Feels, do Rising Tide. E agora aqui também, com esses primeiros versos, assim, já deu uma mexida. Não sei se pelo fator emocional de eu gostar da banda também, né? Tentar não me desvincular a isso, mas me pegou legal, assim. All these things we've said before linger on. O segundo verso começou ali com a guitarra mais dedilhadinha, né? E agora na segunda parte desse segundo verso entrou gente tocando mais pesado, né? As três guitarras, porque agora tem outro membro na banda também, né? Fora o Jeremy Enick e o Dan Horner, enfim. E dá pra ver que já dá uma mudada, já estão sentando a mão mais, tem umas coisas mais oitavadas, uns acordes, né? Já tá mudando um pouco mais. 10,000 voices cried, but no one heard the sound.
The fires burn, the meadows die. The day we realize the time is running down, far removed from the wounds they still bleed. Every open door is a world turned on its side. All these dreams we shared before. Eu adorei o jeito que entra o refrão, que entra com o acorde ali. Eu não sei que acorde é, não deu vida assim, agora eu não consigo parar pra pensar porque eu tô concentrado aqui, mas daquele far remove. Parece que ele começa de um jeito meio torto, assim, mas não é torto, mas talvez é só um acorde de algum empréstimo modal, alguma coisa assim. Ou se a música é maior, ele tá pegando de um menor, enfim, ele tá fazendo alguma coisa ali e depois ele já entra na harmonia de novo. Mas ele entra com aquela. Ele não entra no refrão já com um acorde assim, mais quadrado ou reto dentro da harmonia, pelo que me parece. Ele já entra meio torto assim, e daí ele desentorta no resto do refrão. Achei legal isso também. Som absurdo, assim, gravação muito foda. Adorei o som de batera, baixo, dá pra ver, tá super presente, né? Acho que os discos do Sunny Day tem essa característica, desde o Diary, desde que era o Nate Mendel lá, que é o baixista do Foo Fighters, pra quem não tá ligado ainda. Tem essa questão do baixo sempre andando e fazendo muita coisa melódica, assim. No How It Feels to Be Something On, então, meu Deus, é absurdo, assim. Tem muita coisa melódica, coisas do baixo harmonizando com a voz, inclusive. É muito louco, assim, é muito diferente de ver, mas no contexto fecha legal, assim. Muito massa mesmo. Claro, talvez eles devem ter pegado alguma demo que tinha disso aqui, dessa música, né? E reconstruído, rearranjado e pegado. De repente tinha essas frases, né? E o baixista agora retocou elas ou ele reconstruiu o arranjo. Mas eu acho que o importante aqui, que eu tô vendo até agora e que eu tô conseguindo notar desde o primeiro segundo dessa música, é que a identidade da banda tá aqui, entendeu? Aquela identidade da época que era pra ser essa música, então se ela fosse entrar no How It Feels, ela tá aqui com aquela identidade, né? Tem as vozes do Jeremy Inick mais agudas, mais falsetadas e mais emotivas, assim, sem ser tão gritado, desesperado como no Diary, por exemplo. Tem o baixo muito melódico, fazendo frases, aquela batera com um punch e tem um som de sala massa demais, assim, né? Tem aquele snap, aquele transiente forte, assim. As guitarras 100% uma em cada lado, né? Não é um som pesadaço, assim, cheio de ganho, mas tem uma coisa rasgada, como é no How It Feels, né? Então acho que se o lance é a gente discutir sobre identidade, sobre, tipo, sei lá, mais de quase 30 anos depois, porque o Diary é 30 anos, mas o How It Feels seria 4 anos depois, então 26 anos depois, os caras voltarem e fazerem uma coisa sem perder a essência, saber tocar isso, saber fazer isso, por mais que seja uma música da época, passaram-se 26 anos, né? Então, às vezes tem gente que volta e perde isso,
perde o jeito de compor, de tocar, perde o jeito de fazer música com as pessoas dentro de uma sala, né? E eu tô vendo aqui algo totalmente diferente. Eles não se perderam. Claro, é uma sobra do disco, eu não vou negar aqui, né, gente, pelo amor de Deus. Mas eu tô ouvindo algo daquela época, assim. Não é algo. Eles acho que não quiseram também reinventar a roda, nem fazer algo, meu Deus, inédito, assim, de mudar o estilo da banda, e também não tem porquê. Mas, claro, é algo reaproveitado daquela época, eles sabendo fazer muito bem dentro da estética do jogo deles ali, mas ainda assim, sei lá, cara, me soa muito bem. Não tem o que falar assim. Aí a questão, talvez, da gente ver agora sobre questão de estrutura e pensar mais um pouco sobre o arranjo, assim, mas em questão de som, da proposta, dos timbres, da coisa toda, tá maravilhoso, assim. Tá dentro do que eu esperava, pelo menos como fã, assim, deles, ouvir quando eu li ali que era um material do How It Feels to Be Something Known, sabe? Tá muito legal. Isso tá. Se era esse o objetivo, parabéns, Sunny Day Real Estate. Vocês conseguiram demais. Tá muito massa. The open door, a new world come alive. All those things that came before, little by little, the memory fades away. Lá no fundo, pelo meu lado esquerdo, assim, eu consigo notar que agora entrou um piano. Né, o Jeremy Ine que tem bastante coisa com piano nos trabalhos solo dele, né? Um que eu posso citar que eu adoro é o OK Bear, que é de 2008, eu acho. Que tem muita coisa com piano, assim, tanto em coisas, músicas mais regadas pelo piano, como, assim, em arranjo dentro das canções, né? A gente já tá numa parte C da canção, né? Essa parte que entra o piano, já mudou um pouco os acordes. Vamos ver o que a gente encontra agora pela frente. To our opinion, days will rise, and all your minions you leave behind. Won't you say, girl,
Falando um pouco da letra, eu antes quero até fazer um disclaimer, isso é a minha livre interpretação, tá? Quando vê os caras escreveram sobre algo super poético, filosófico, que tem um puta estudo por trás, mas eu vou me agarrar ao que eu sei sobre a banda, ao que eu li da letra, o que eu posso interpretar sobre isso, sobre esse momento da banda, e que eu acho que tem tudo a ver. Eu vou pegando trechos aqui que eu acho importantes a gente falar sobre e a gente vai comentando, tá bom? Eu acho que a questão toda por dentro da letra é uma questão de não de arrependimento, talvez de redenção do Jeremy Inick, vendo sobre tudo que passou ao longo desses mais de 30 anos de banda, todas as reviravoltas, as quebras deles, que eles pararam de tocar, fizeram os 2 discos primeiros, pararam de tocar, depois voltaram, um pouco por pressão da Sub Pop em fazer algo comemorativo ao Diary, o disco 2, o LP2, né? E daí eles resolveram voltar e fazer o How It Feels, fizeram mais, The Rising Tide. E em entrevistas eles já disseram assim que o fator musical da banda não é o problema, que eles nunca perderam assim essa essência de compor, de fazer música do jeito que eles gostam e querem, né, artisticamente, mas o lado pessoal sempre foi algo muito tumultuado assim, a relação entre eles. Eu acredito que agora, acompanhando eles nas redes, eles estejam mais de boa, e eu espero que sim, né, que eles estejam aproveitando esse momento, mas tendo versos assim, pelo menos na primeira parte, fala muito sobre essa quebra, assim, tipo, o dia que eles morreram, assim, que o mundo inteiro tava quebrando, tava sofrendo, né, isso talvez de uma visão, assim, quando tu tá num momento muito ruim da tua vida, ou tu tá muito triste com um negócio, assim, que permeia a tua vida, tu parece que todo mundo, todo tua volta talvez esteja sofrendo junto, tudo perde a cor, tudo perde a graça, né? Não faça mais sentido e não consiga olhar, tá assim no que tu tá vivenciando, assim, e aqui pode até estar rolando outras coisas na tua volta, mas tu não consegue ver, ou tu tá tão imerso naquilo que nem tem como ver, né? Porque tu tá tão dentro daquilo, por vezes tu pode estar até um pouco afogado com aquilo, e tu só consegue ver que o mundo à tua volta tá tipo implodindo, tá perdendo a cor, que tem um monte de coisa se misturando, mas tá tudo quebrando, tudo desmoronando, e tudo é muito triste. If I was late, at least I tried. Então ele meio que demorou pra perceber alguma coisa assim desse rolê todo, né, dessas quebras, dessas brigas, enquanto isso acredito que foi negativo para todo mundo, né, querer se separar em algum momento e ter ido fazer outros caminhos. Pelo menos ele se ligou nisso, por mais que o tempo tenha passado tanto, né. Isso serve também até se a gente estiver olhando lá para a época do How It Feels, né, porque a história é a seguinte: eles fizeram 2 discos e depois diz que rola uma conversa, assim, pelas entrevistas, que o Jeremy Inick queria sair da banda, ele queria fazer um trabalho solo. Ele realmente fez, que tem depois o Return of the Frog Queen, que é outra parada, assim, som. É uma coisa que ele mistura um pouco de música clássica com um pouco de folk, é outra onda, assim. Mas ele realmente foi lá e fez, né? E daí depois que eles voltam, depois desse disco daí que tem o How It Feels to Be Something On, e talvez seja uma reflexão dele, esse verso, né? Por exemplo, na hora eu não pude ver, que poderia ser massa continuar, mas agora eu vejo. No refrão, a gente tem aquela parte ali do Far removed from the wounds you can see. E também a última parte ali do que me chamou a atenção é o All these things we said before linger on. Então, a parte reflexiva dele olhando longe de todas as tretas, assim, todas as feridas, como ele diz ali, de poder analisar mesmo melhor a situação, e que todas aquelas coisas que foram ditas, que eles disseram, e aí a gente pode pensar em 2 caminhos, que eles disseram para eles mesmos, tipo, no meio de uma treta,
ou que eles disseram nas músicas, saca? Tipo, nas coisas de antes. Então, toda aquela emoção, tudo aquilo que eles puseram na arte, na música deles, né? Aquilo ainda tá falando com as pessoas. Então, aquilo permanece. Aquilo é maior que tudo. Independente de, mesmo que não continuasse, que não voltasse a se falar, as coisas que ficariam seriam as músicas, seriam as letras, seriam aquelas vivências, aquilo que tocou as pessoas, né? Então isso me chamou muito a atenção nesse refrão. Na segunda parte do segundo verso tem algo ali que me fez pensar também, que diz que tipo 10 mil vozes choraram, mas ninguém ouviu o som. Não que 10 mil vozes literalmente choraram, mas que muita gente ficou triste de repente com algo, com as brigas, com o que aconteceu, ou por a banda ter acabado, ou sei lá, os fãs. Tô só levantando hipóteses, né? Mas ninguém ouviu o som deles que tinha pra lançar, qual som, tipo, ninguém ouviu o som deles colocando os seus pontos, de repente, sobre o que aconteceu, qual som, né? Dá pra gente pensar também. Os fogos queimaram, ou queimam, os moinhos morrem, o dia que percebemos que o tempo está acabando. Essa última frase me pegou bastante, assim. O The Day You Realize That Time Is Running Down. Acho que chega momentos na vida da gente que a gente tem até um certo desespero, que tipo, o tempo tá passando, eu poderia ter feito tal coisa, não realizei aquilo que eu queria realizar, e tá passando, e daqui a pouco, se pá, eu tô velho, e fica tarde demais. E talvez tenha dado essa virada de chave nos senhores aí do Sunny Day Real Estate, especificamente talvez o Jerry Minnick, que eu acredito que essa letra seja dele. Depois fica tarde para falar alguma coisa, fica tarde para fazer alguma coisa, e daí, meu amigo, o tempo passou e a gente foi. Tudo na letra me tende a acreditar que é uma grande reflexão sobre esse tempo que eles estiveram parados aí sem tocar, que eles não se viram mais, que ficou algum ressentimento, alguma briga, né? E que talvez isso tenha batido tanto na época lá do How It Feels como agora serve também para dizer, nossa, o tempo passou, tá passando e a gente não deu jeito e ficou esse ressentimento, essa coisa ruim. Talvez fosse a hora de mudar isso. Porque daqui a pouco, sei lá, a gente morre ou a gente não se vê mais mesmo. Todo mundo vai para um canto do mundo. E aí, meu amigo, aí cada um que lide como conseguir, né? Depois vai ter outro refrão ali, que tem uma parte final diferente, que é All these dreams we shared before, hollow echoes today. Todos esses sonhos que compartilhamos antes são, tipo, ecos vazios ou ocos hoje. Por duas visões me vem assim, tipo, que tudo aquilo que eles imaginaram antigamente hoje não vale mais de muita coisa, porque passou muito tempo, as pessoas mudaram, a vida de todo mundo aí na banda mudou, a nossa vida muda, né? Pensar que coisas de muito tempo atrás hoje talvez não servem mais. Como diria a senhorita Bira, mais uma vez estou falando da senhorita Bira no vídeo, o novo sempre vem. Mas também tem que ver por outro lado. Eu quero ver por outro lado, eu acho. Que se aquelas coisas não servem agora, é justamente para construir algo novo, talvez. Que aquilo acabou, tinha o ciclo que devia ter tido, aquilo acabou, levou o tempo que tinha que levar, teve a sua finitude, e agora é tempo de construir algo novo. Talvez se os sonhos que foram compartilhados antes não sirvam, então vamos sonhar algo novo, vamos ter um objetivo novo, vamos priorizar, ter vontades novas que nos façam caminhar, né? É isso que me bateu, assim. Aí vai ter uma frase ali antes de um outro refrão, que é The ways I refuse to be, as maneiras que eu me recuso a ser. Isso só consigo pensar no Jerry Minnick falando sobre fazer diferente, talvez. Isso não só com banda, mas com pessoa, né? Por todo o tempo que passou,
de ter comportamentos diferentes, talvez, com seus companheiros ali, e agir diferente dessa vez, por ter justamente no passado talvez não agido de uma forma que seja positiva para eles todos e eles entre si todos, não só o Jeremy Enick, né? Não tô botando ele como um vilão de alguma coisa aqui, longe disso. Mas mais de poder hoje, talvez, eles todos verem com clareza o que poderia ter sido diferente e fazer diferente. Né? São pessoas que são muito diferentes agora, já passaram-se 30 anos, né? Pelo amor de Deus, para que essas coisas negativas talvez não se repitam. Aí a gente tem mais um refrão depois dessa frase, e o final desse refrão me pegou assim sobre algumas coisas. All those things that came before, little by little, the memory fades away. Todas aquelas coisas que estiveram, vieram antes, pouco a pouco, aos poucos, a memória vai deixando de lado ou desaparece, enfim. Eu quero acreditar aqui que seja algo sobre conflitos, assim, né? Conflitos pessoais e que seja uma ressignificação daquilo, sobre deixar aquilo para trás, né? Que aquilo na memória deles esteja indo embora e o novo esteja ocupando realmente esse lugar que estava sendo ocupado por algo tumultuoso. É isso que me veio assim na cabeça. Na parte C da música, bem no comecinho, que entra a voz, me surgiu algo legal de trazer aqui, que é aquela parte ali do Turn Up Anew, Days Will Rise and We'll Be Young. Então, talvez seja o lírico falando para ele mesmo, apareça de novo, não desanime, que os dias novos surgirão, dias legais surgirão, e ainda seremos jovens. Então ele quer dizer jovens no sentido de ter aquela coisa assim de jovem, daquela vontade, aquela gana de fazer, né, aquela ansiedade por algo novo, por realizar algo, né, deles estarem voltando de novo a tocar e fazendo uma música nova, regravando coisas, né? Isso me chamou bastante atenção. Na parte final, a gente tem ali falando que em cada espaço ou quarto vazio a gente tem espaço para crescer. E pelo que eu posso entender é que mesmo num espaço vazio, num espaço novo, a gente pode construir algo novo do zero, né? Ter novas construções com outras pessoas, construções sociais, novas amizades, novos amores, enfim. Pode ter uma novidade mesmo num lugar muito novo, vazio, começando do zero. Com a parte finalzinha ali do Could it be this time, the ever ending show, that I don't care anymore. Eu acho que é justamente que ele não vai pensar mais isso, talvez. Que agora é hora de, talvez, se importar, né? Fazer o contrário, fazer diferente. E que vai deixar isso para trás, justamente na memória, que antes estava se deixando, assim, estava se despedindo dessas coisas de antes da memória. Isso é uma das coisas da memória que talvez está sendo, não apagada, mas que ela está perdendo significado para dar lugar às coisas novas, coisas boas e coisas melhores, né? Eu acho que essa letra toda é sobre ressignificação, olhar o que fez errado, né? Uma autocrítica, né? Olhar o que fez errado, olhar o que pode melhorar, olhar para sua volta e ver como agora é um momento legal, um momento de fazer diferente, de buscar coisas novas, deixar o novo vir, deixar as coisas ruins para trás, né? As coisas que ficaram mal entendidas. Então é isso, gente. Essa é a minha livre interpretação sobre a letra. Eu faço mais uma vez o disclaimer que eu fiz antes, reitero esse disclaimer, que é justamente sobre a interpretação. Pode ser que a letra seja sobre algo muito mais profundo, ou poético, ou filosófico, e eu não tenha sacado. Mas a ideia é justamente isso, é ouvir pela primeira vez a canção, ler a letra, prestar atenção o máximo que puder e tentar tirar alguns pontos disso, né? Alguns pontos do que está sendo dito ali, trazer para nossa vida. Talvez vocês leiam a letra também
e tenha algo que eu não peguei, mas que sirva para vocês, né? Esse que é o ponto interessante aqui do canal, eu acho que essa comunicação que a gente possa ter, essa troca de ideias, né? E tentar entender como isso bateu para vocês, assim como bateu para mim, né? Cada um vai receber essa música, essa informação toda do que está acontecendo nela, essa letra, de uma forma diferente. E eu acho que é isso que é o massa, né? É todo mundo poder tirar algo diferente, uma visão, um viés diferente disso. Esse foi o segundo vídeo aqui do canal, ouvindo a música nova do Sunny Day Real Estate, a Novum Vetus. Eu achei muito legal, me lembrou muito dos discos que eu mais gosto, né? O How It Feels to Be Something On e o The Rising Tide. Acho que faz todo sentido esse material, CD lá, assim, se ele saísse num desses discos, né? Tem toda a questão da essência que não se perdeu, como eu comentei antes. Eu fico muito feliz, assim, como fã da banda, poder ouvir algo inédito nesse molde, assim. Talvez eu não estaria tão animado se fosse algo do molde do Diary, sabe? Porque é um disco que eu gosto, mas não tanto quanto essa fase final da banda, assim. E por isso acho que me pegou legal. Em alguns momentos eu fiquei meio em dúvida sobre a parte C da música, se ela não era só uma ideia, tipo um remendo para fechar a música, mas ouvindo de novo com mais clareza e lendo a letra, eu posso ver que ela é necessária, na verdade, para fechar o raciocínio da letra e sobre o que quer ser dito ali, sobre deixar as coisas para trás, recomeçar, né, do zero, né, e que tudo pode ser diferente, que ainda a gente pode ter vontade de fazer coisas novas e realizar, né, ter aquela coisa, como diz ali, do ser jovem, com gana, com tem aquela ansiedade de ver algo novo, algo pronto que a gente fez. E agora faz tudo muito sentido para mim. Talvez não tenha me batido essa ideia na primeira vez que eu escutei o som, mas agora tudo faz muito sentido. É isso, gente. Eu peço encarecidamente que quem gostou se inscreva no canal, me siga no Instagram, que vai estar aparecendo por aqui no vídeo. E vamos trocar uma ideia lá, vamos conversar sobre essa música, sobre música no geral. Se alguém quiser deixar alguma recomendação para eu escutar e a gente debater aqui no canal, é muito bem-vindo e eu vou adorar trocar essa ideia e receber essa recomendação de você. E é isso, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. E logo mais tem um novo episódio aí. Vamos ver o que vai ser, se vai ser um disco, uma música, um EP. E a gente troca mais ideia, tá bom? Muito obrigado e fiquem bem.